Olá, para quem não me conhece, eu sou Nilcilene, e para quem me conhece, hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha história. E bom, a Nilcilene começou com o sonho de ser confeiteira, agraciada por Deus por um pedido. Eu vim do interior, né, fugida da minha família para casa da minha madrinha, e no interior eu tinha o sonho de fugir de toda a necessidade que eu passava, e por isso fugi para casa da minha madrinha. Só que nesse processo, meu maior desejo era conseguir ajudar meus pais. Fiquei na casa da minha madrinha um tempo e depois fui morar no emprego, já que o meu sonho era ajudar meus pais. E tudo começou aí. Fui morar no emprego, depois saí do emprego e fui morar com meu marido, pai dos meus filhos. Só que a confeitaria entrou quando eu engravidei e comecei a suplicar a Deus um trabalho que me desse recursos sempre e que me possibilitasse cuidar dela, já que eu ia ter uma filha e não saberia o que fazer com ela. Porque como eu iria cuidar dela sendo diarista, morando no emprego, tendo que cuidar de bebês e ela, eu ia fazer o que com ela? Ela nasceu, se passaram 6 meses e eu comecei a ficar desesperada. Então comecei a suplicar a Deus novamente uma maneira de conseguir recursos para conseguir cuidar dela e ter o nosso básico. Só então eu comecei a pensar e orar por isso. Mas não foi simplesmente acontecendo. Aí passou um tempo, comecei a ser diarista novamente naquela luta de levar a filha, deixar a filha com a família do meu marido, cunhados, amigos e todo mundo. E era um processo muito difícil. Mas não fui diarista. Então, quando a minha filha fez 1 ano, o Senhor me mandou um curso e eu fui atrás do curso de corte e costura, porque eu queria ser costureira. Aí chegou lá no curso, não gostei da professora, então fui fazer o curso de culinária. Fiquei apaixonada pela professora, não foi nem pela culinária. Ela me deixou tão feliz com as possibilidades que eu podia fazer na minha vida, me apaixonei por ela. Então fiquei lá no curso de culinária. De lá fui para a casa dela, ajudar ela em algumas coisas e comecei sendo diarista novamente. E aí engravidei do meu filho. Aí eu disse, pronto, agora o que eu vou fazer? Estou grávida do meu filho, sem ter uma profissão, e agora? Parei, aprendi uma receita, tive que parar, fiquei parada um tempo, foi um tempo bem longo. Meu filho nasceu e aí veio de novo o chamado para a confeitaria, ou o mundo dos alimentos. E aí meu filho nasceu com um probleminha de saúde, onde ele nasceu com anemia e também alergias. E eu fui fazer novamente, quando meu filho tinha 2 anos, o curso de culinária novamente. Já sem muita luz para aquilo, mas esperançosa que alguma coisa eu teria. E aí fui então fazer o meu curso novamente de culinária e lá conheci uma professora maravilhosa de novo, que hoje eu entendo que eram anjos que o Senhor mandava para me pegar de volta para o que eu pedia para ele. E aí, nesse curso de culinária, essa professora conversou comigo e disse que eu deveria buscar um curso técnico de alimentação, que só assim eu teria o conhecimento para ajudar na saúde do meu filho. E vai eu começar uma nova história. Eu fui buscar o curso de alimentação. E no meio de tudo isso, foi tantos problemas, tantas coisas para me fazer desistir. E eu buscava ajuda de amigos, ajuda de familiares do meu marido. E assim continuei. Muitos sofrimentos adormecidos dentro de mim, mas continuei a busca do curso de alimentação. No decorrer desse curso, eu comecei também a buscar cursos de tortas geladas, que foi o meu primeiro curso específico na confeitaria. E em posse desse conhecimento, eu comecei a trabalhar com tortas de corte, fornecer tortas de corte para uma casa de evento e também para um restaurante da minha amiga. E aí eu fiquei num processo de 1 ano trabalhando para fora por encomenda e era um trabalho muito desgastante, muito sofrido, porque eu acabava que não tinha tempo para meus filhos e assim eu fiquei depressiva. Foi só o trabalho excessivo? Não, foram muitos sofrimentos adormecidos dentro de mim, sofrimentos que eu deixava entrar de outras pessoas ao meu redor. E isso me obrigou a parar novamente, porque eu adoeci da minha alma, de tanto carregar tantos problemas, eu adoeci da minha alma e precisei parar novamente. Parei, foquei nos meus filhos e em meio a tudo isso, em meio a estar doente, eu tentava cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus pais, que esse era sempre o meu objetivo, ajudar financeiramente meus pais. Eu continuava fazendo tudo isso, só que eu estava doente. Então eu precisei dar uma pausa nas ajudas que eu dava para minha família e cuidar de mim para que eu conseguisse cuidar dos meus filhos. E então chegou o tão sonhado final do curso. E eu terminei meu curso ainda doente, mas comecei a me tratar. E aí então
eu comecei de novo com a confeitaria por volta de 2015 a 2016. E aí comecei a trabalhar mais fluentemente com a confeitaria. E então comecei a fazer encomendas mais fluidamente, porque aí sim eu comecei a divulgar de amigos para amigos. Nada muito profissional, era tudo muito caseiro e muito, digamos, desorganizado. Mas eu comecei a ter meus clientes e não parei mais. E aí foi começando com o meu básico, e o meu básico era muito básico mesmo. Então, o que eu posso dizer para você é que não espere. Não espere ter nada para você começar. Só peça para Deus e começa. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, porque muitas vezes eu chorei achando que nada disso era para mim. Só que eu pedi para ele, eu pedi uma profissão que me desse dinheiro e tempo para me cuidar dos meus filhos. E ele me dava e mesmo assim eu me distanciava disso. Então ele precisou me preparar. Então hoje eu consigo ver que todos os sofrimentos que eu passei era porque eu precisava ser preparada. Então eu agradeço a ele por tudo que eu passei, foi tão sofrido, mas eu necessitava daquilo. Só que não foi fácil. Eu tive que reconhecer que eu estava errada porque eu era muito injusta com tudo que Deus fazia e culpava ele por tudo que eu passava. E então quando eu reconheci foi quando as coisas começaram a melhorar de fato, que foi em 2016. E eu tomei posse de tudo e comecei a andar degrau por degrau. E hoje eu me considero realizada porque eu tenho a profissão que eu pedi para Deus e eu consigo ver as bênçãos dele de tudo que eu pedi para ele desde lá do início. Então eu era uma pessoa sem perspectiva, sem paz de alma, e ele veio e me agraciou com tudo que eu pedi para ele, só que eu não via. Então eu era ingrata. E por isso eu não via a obra dele na minha vida. E hoje eu consigo ver tudo isso, mas eu precisei ser quebrada várias vezes para ver a obra dele dentro da minha vida. Então eu posso dizer para você que não está perfeito, mas se você ficar aí parado, não vai ter como melhorar. Então comece agora a fazer o seu perfeito. Antes de tudo, peça a ele. Tente entender o percurso e não culpá-lo, porque eu culpei ele e não entendia. Então quando você entende e é grato, tudo começa a ter luz. Então comece, faça o seu pouco e cada dia faça um pouquinho. Eu tenho certeza que você vai conseguir, como eu consegui. Hoje eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu já tenho tudo que eu pedi para Deus. Então eu me considero muito rica, porque tudo que eu pedi para Ele eu já tenho. Então o que vai vir são metas que Ele vai me agraciar pouco a pouco. Mas os meus sonhos que me deram riquezas eu já consegui, que foi a minha profissão que eu pedi muitas vezes chorando para Ele. E Ele me deu o meu tempo com meus filhos, como cuidar deles eu mesmo. Então eu já me considero rica por isso. Então não espere ter o seu perfeito. Comece hoje e você vai ter com certeza a sua paz de alma e o seu propósito aí concedido nas suas mãos.